E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É tipo a Bíblia da educação brasileira, É sabe? isso aí. A EDB é tipo um guia, um mapa da mina para entender como a educação funciona no Brasil, do jardim de infância até a universidade. Que o mais legal é que ela não é parada no tempo, né? Tá sempre se atualizando para acompanhar as mudanças da sociedade. Pois é, a ELB tem que se adaptar aos novos tempos, né? Imagina só como era a educação antes da internet. A ELB teve que se atualizar para incluir o ensino à distância, por exemplo. Verdade. E sem falar na inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo, né? Super importante para a gente valorizar a nossa diversidade. Com certeza. E essa capacidade de se adaptar é o que faz a LDB ser tão relevante, sabe? Ela reflete as necessidades e os valores da sociedade sempre em movimento. Legal. Mas vamos começar do começo, né? O que é LDB sobre o que é educação. O artigo 1 já chega com tudo, definindo a educação de uma forma bem ampla, que vai muito além da sala de aula, engloba a família, o trabalho, os movimentos sociais. Caramba, é tipo, a educação tá em tudo, né? Mas o foco da EDB é a educação escolar, certo? Isso aí. Mas mesmo focando na escola, a EDB não deixa de lado a importância da conexão com o mundo real. Afinal, a educação tem que preparar a gente para a vida, né? Total. E falando em preparar para a vida, a EDB fala também dos objetivos da educação, né? Sim, o artigo 2 vai deixa claro que a educação tem que ir além do conhecimento acadêmico. Tem que formar cidadãos completos, com valores éticos e capazes de contribuir para a sociedade. Gostei, cidadãos conscientes e engajados. E quais são os princípios que guiam o ensino, segundo a EDB? O artigo 3 que fala disso. Olha, tem cada ponto importante ali. Igualdade de condições para acessar e permanecer na escola, liberdade para aprender, ensinar, pesquisar. É mesmo. E a valorização dos profissionais da educação também, né? Professor valorizado, educação de qualidade. Com certeza. E tem mais. A LDB garante o direito à educação ao longo da vida, mostrando que aprender é um processo que não termina na escola. Show. Show. E a LDB está sempre se atualizando, né? A inclusão do respeito à diversidade, a garantia do acesso à informação sobre a gestão da educação. Exatamente. A LDB se adapta aos novos tempos, incorporando as demandas da sociedade. E por falar em direitos, a LDB também fala sobre a responsabilidade do Estado em garantir a educação para todos, né? Sim. O artigo 4 para define os níveis de ensino, desde a educação básica, que agora vai dos 4 aos 17 anos, até o ensino superior. Então quer dizer que agora a educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Isso mesmo. E a LDB também garante o acesso à educação de jovens e adultos para quem não conseguiu completar os estudos na idade certa. Nunca é tarde para aprender. Concordo. E a LDB fala sobre como as escolas devem ser administradas. Claro. O artigo 14 trata da gestão democrática do ensino público, incentivando a participação da comunidade escolar na tomada de decisões. Que legal! A comunidade tendo voz ativa na gestão da escola. Mas como isso funciona na prática? A LDB destaca o papel dos conselhos escolares. Eles são formados por representantes de pais, alunos, professores, funcionários e têm poder de decisão sobre questões importantes da escola. Que bacana. E a transparência na gestão, como fica? Outro ponto importante. O artigo 14A reforça a necessidade de transparência, obrigando as escolas a divulgar informações online sobre vagas, orçamento, projetos, tudo para que a comunidade possa acompanhar de perto como a escola está sendo administrada. Transparência é fundamental para construir confiança. E a LDB fala também sobre diversidade e inclusão. Sim, a inclusão da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, por exemplo, foi um marco para a valorização da nossa diversidade. Verdade. Representatividade importa. E a LDB está de parabéns por essa iniciativa. E para quem está pensando em seguir carreira técnica? A LDB fala sobre a educação profissional e tecnológica. Com certeza. O capítulo 0 da LDBB é dedicado à educação profissional e tecnológica, mostrando a importância da integração entre o ensino e o mundo do trabalho. E tem algum destaque nesse capítulo que você acha que vale a pena mencionar? Olha, o artigo 41 é bem interessante. Ele permite que você use sua experiência profissional para continuar os estudos. A LDB reconhece que a gente aprende não só na escola, mas também no trabalho. Sensacional. Imagina, usar o que você aprendeu na prática para conseguir um diploma. E o dinheiro para tudo isso funcionar? De onde vem o recurso para a educação? O artigo 67 da ELB define como os recursos públicos devem ser aplicados na educação, determinando o investimento mínimo que cada esfera do governo precisa fazer. Então a LDB garante que uma parte do dinheiro público seja destinada à educação. Isso aí. E os artigos 70 e 71 definem o que pode e o que não pode ser considerado gasto com a educação, garantindo que os recursos sejam usados para melhorar a qualidade do ensino. Que interessante. E as escolas comunitárias, a LDB fala algo sobre elas. Sim, o artigo 77 permite que escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas recebam recursos públicos, mas com algumas condições, como a comprovação de que não visam lucro e a prestação de contas ao governo.
Parece que a LDB pensou em tudo. E em relação a inovações, a LDB permite que as escolas experimentem novas formas de ensinar. Claro, a LDB incentiva a criatividade na educação, permitindo a criação de cursos experimentais, por exemplo. E tem algum exemplo específico? O artigo 81A cria um regime escolar especial para estudantes que precisam de acompanhamento médico ou para mães que amamentam. Que bacana. A LDB se preocupa com essas situações específicas e a educação à distância. O artigo 80 incentiva a educação à distância, reconhecendo seu potencial para democratizar o acesso à educação, principalmente para quem mora longe ou tem dificuldade de locomoção. A LB está antenada com as novas tecnologias. Bom, acho que já deu para ter uma noção da importância da LDB, né? Com certeza. Vimos como ela é completa, abordando desde os princípios básicos da educação até questões mais específicas, sempre com o objetivo de garantir uma educação de qualidade para todos os brasileiros. E aí, pessoal? De volta para a nossa imersão na LDB. Nessa parte a gente vai falar sobre como a educação chega em todos os cantos do Brasil, respeitando as diferenças culturais e linguísticas do nosso país. Legal. Tipo, como a LDB garante que a educação chegue nos lugares mais distantes, nas comunidades indígenas, por exemplo? Boa pergunta. A LDB tem um artigo dedicado só para isso, o artigo 78. Ele fala sobre a educação escolar indígena e como ela deve ser bilíngue e intercultural. Bilingue e intercultural. O que isso quer dizer? Quer dizer que a língua materna e a cultura de cada povo indígena têm que ser valorizadas e incorporadas no processo de ensino e aprendizagem. Ah, entendi. Tipo, usar a língua indígena como a primeira língua na escola e ensinar sobre a cultura indígena, né? É isso aí. A LB incentiva a criação de materiais didáticos específicos para cada povo indígena, a formação de professores indígenas e a participação das comunidades na construção do currículo escolar. Que bacana. A LDB reconhece a importância de valorizar a cultura e a língua dos povos indígenas. E essa preocupação com a diversidade se aplica também à educação de surdos. Claro, a LDB reconhece a Libras, a língua brasileira de sinais, como meio legal de comunicação e expressão. Isso significa que os surdos têm direito à educação bilíngue, né? Exatamente. A LB incentiva a formação de professores bilíngues, a produção de materiais didáticos em Libras e a criação de escolas bilíngues para surdos. Que legal. A inclusão na prática. Falando em prática, a LDB fala sobre a organização da educação básica, tipo como as escolas devem se estruturar. Sim, o artigo 23 da LDB dá bastante liberdade para as escolas organizarem o ensino. Liberdade? Como assim? As escolas podem organizar o ensino em séries anuais, períodos semestrais, ciclos ou até em grupos não seriados. Nossa, quanta opção. Mas qual o critério para escolher o modelo? A LDB diz que a escola tem que levar em consideração as características da comunidade escolar. Entendi. A LDB valoriza a autonomia da escola para se organizar da melhor forma possível. E a avaliação dos alunos, como funciona? Ainda tem aquele esquema de provas e notas. A LDB incentiva um novo jeito de avaliar os alunos. Um novo jeito. Me explica melhor. A ideia é ter uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com foco no processo de aprendizagem e não só no resultado final. Ah, tá. Então não é só decorar e fazer prova, né? A LDB está ligada nos novos tempos da educação. E os alunos que precisam de um reforço, como a LDB trata a recuperação. A LDB garante que os alunos que tiverem dificuldade em alguma matéria tenham direito a estudos de recuperação. E como essa recuperação funciona? A LDB sugere que a recuperação seja oferecida durante o ano letivo, para que os alunos não fiquem para trás. Faz sentido. É melhor ajudar o aluno durante o processo, né? E a LDB fala sobre o que deve ser ensinado nas escolas. Tem algum conteúdo obrigatório? Sim. A LDB define o currículo escolar como uma base nacional comum que vale para todas as escolas do Brasil. Essa base nacional comum que ela inclui. Ela garante que todos os alunos tenham acesso a conhecimentos básicos, como língua portuguesa, matemática, ciências e história. E além dessa base comum, o que mais as escolas podem ensinar? A LDB também permite que cada escola tenha uma parte diversificada no currículo. Arte diversificada, que legal. O que é isso? É uma parte do currículo que a escola pode usar para ensinar temas que são importantes para a comunidade local. Entendi. Tipo, uma escola no interior pode ter aulas sobre agricultura, enquanto uma escola na cidade pode ter aulas sobre tecnologia. Exatamente. Certo. A LDB valoriza a diversidade e a autonomia das escolas na construção do currículo. Legal. E além das matérias tradicionais, a LDB define outras áreas do conhecimento como obrigatórias. Sim. A LDB garante que as escolas também ensinem arte, educação física e pelo menos uma língua estrangeira moderna. Arte e educação física na escola. Adorei. Fazia tempo que eu não via isso. E a história e cultura afro-brasileira e indígena, como ficam? A LDB garante que o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena seja obrigatório em todas as escolas, tanto públicas quanto privadas. Que bom. É importante conhecer e valorizar a história e a cultura de todos os povos que formam o Brasil. E o ensino de língua estrangeira, como funciona?
A LDB define que pelo menos uma língua estrangeira moderna deve ser ensinada a partir do 6º ano do ensino fundamental. E qual língua estrangeira a escola deve escolher? A escolha da língua fica a cargo da comunidade escolar, considerando a disponibilidade de professores e os interesses dos alunos. Então, se a escola tiver um professor de espanhol, por exemplo, pode oferecer espanhol como língua estrangeira, né? Isso aí, a LDB dá autonomia para a escola decidir. Legal. E a educação profissional e tecnológica, como a LDB, aborda essa modalidade de ensino? A LDB dedica um capítulo inteiro para falar da educação profissional e tecnológica, mostrando a importância de conectar a educação com o mundo do trabalho. E o que a LDB fala sobre a educação profissional e tecnológica? Ela incentiva a criação de cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos profissionalizantes para jovens e adultos e a articulação entre o ensino profissionalizante e as universidades. A LDB abre um leque de opções para quem quer se preparar para o mercado de trabalho. E tem mais algum destaque nesse capítulo que você acha importante? Sim, o artigo 42 determina que as escolas técnicas e profissionalizantes ofereçam cursos especiais abertos à comunidade. Cursos abertos à comunidade. Como assim? São cursos voltados para a qualificação profissional e qualquer pessoa pode se inscrever, mesmo sem ter terminado o ensino médio. Sério? Que iniciativa bacana. A LDB busca democratizar o acesso à qualificação profissional. E a experiência profissional, a LDB reconhece como forma de aprendizado. Sim. O artigo 41 permite que você use os conhecimentos que você adquiriu no trabalho para continuar os estudos. Que legal. Usar o que você aprendeu na prática para entrar na faculdade ou num curso técnico. A LDB reconhece que a gente aprende em vários lugares, né? Com certeza. A LDB valoriza a experiência de vida como uma forma válida de aprendizado. De volta para nossa última parte do mergulho na LDB, hoje a gente vai explorar o ensino superior e outros cantinhos da educação brasileira. Preparada para finalizar essa imersão. Aprendi tanta coisa interessante sobre a LDB. E falando em aprender, como a LDB lida com a avaliação no ensino superior? Ainda rola aquele esquema de provas e notas que a gente vê na escola. A LDB dá bastante liberdade para as universidades. De verdade. Explica melhor. Elas podem usar diferentes métodos de avaliação, como provas, trabalhos, apresentações, projetos, até a participação em atividades extracurriculares conta. Nossa, bem diferente da escola, né? A LDB dá autonomia para cada universidade definir seus critérios de avaliação, mas sempre com foco no desenvolvimento do aluno, né? Bem democrático. E a religião, como a LDB, aborda essa questão no ambiente escolar. O artigo 33 da LDB garante que o ensino religioso seja oferecido nas escolas públicas, mas com algumas condições. Que condições? Conta aí. Primeiro, o ensino religioso é opcional, o aluno e a família decidem se ele participa ou não das aulas. E segundo, o ensino religioso deve ser interconfessional. Interconfessional. O que isso quer dizer? Quer dizer que as aulas de religião têm que respeitar a diversidade religiosa, sem tentar converter ninguém. Ah, entendi. Respeito em primeiro lugar. Mas quem decide o que vai ser ensinado nas aulas de religião? A LDB deixa essa responsabilidade para os sistemas de ensino. Eles decidem o conteúdo e as diretrizes para a formação dos professores de religião. Então, cada estado ou município pode ter um jeito diferente de ensinar religião. Sim, a LDB reconhece a diversidade cultural e religiosa do nosso país. Legal. E a educação do campo? A LDB se preocupa em levar a educação para os lugares mais distantes do Brasil. Com certeza. O artigo 28 da LDB fala sobre a necessidade de adaptar a educação às particularidades da vida rural. E como essa adaptação acontece na prática? A LDB incentiva a criação de escolas multisseriadas, que juntam alunos de diferentes cidades e séries numa mesma turma, e também a flexibilização do calendário escolar. Flexibilizar o calendário. Por quê? Para adaptar o calendário escolar às atividades agrícolas da região, né? Por exemplo, se a época da colheita coincidir com o período letivo, a escola pode ajustar o calendário para que os alunos não percam as aulas. Que bacana. A LDB se preocupa em garantir que a educação no campo seja acessível e relevante para a vida dos alunos. E o currículo? O que as escolas do campo ensinam. A LDB incentiva a criação de currículos específicos para a educação do campo, que valorizem os saberes tradicionais e a cultura local. Tipo, ensinar sobre agricultura, sustentabilidade. Isso aí. Esses temas têm que estar presentes no currículo da educação do campo. E a LDB também incentiva a formação de professores específicos para essa área. Professores que conhecem a realidade do campo, né? Exatamente. A LDB pensou em tudo para garantir uma educação de qualidade no campo. A LDB está de parabéns. E mudando um pouco de assunto, a LDB garante que os pais acompanhem a vida escolar dos filhos. Claro. A LDB exige que as escolas mantenham os pais informados sobre a frequência e o rendimento escolar dos alunos. E se um aluno faltar muitas aulas, o que acontece? A escola tem que comunicar ao conselho tutelar. Para garantir que o aluno esteja bem, né? Isso, a LDB se preocupa com o bem-estar dos alunos. Vamos. Agora a gente já explorou bastante a LDB, né? Sim, vimos como a LDB é importante para a educação no Brasil.
Ela define os princípios da educação, garante direitos, incentiva a diversidade, a inovação, a participação da comunidade. E o mais legal é que ela está sempre se atualizando, né? Pois é. A LDB se adapta às novas demandas da sociedade, incorporando novos temas e desafios. Por isso ela continua tão relevante depois de tantos anos. É verdade. A LDB é um marco na história da educação brasileira. E você, que acompanhou a gente nesse mergulho, esperamos que tenha aprendido bastante e que se sinta inspirado a participar da construção de uma educação cada vez melhor. Até a próxima e continuamos aprendendo juntos.